bem-estar de hoje especial, né, Fernando Rocha? Um bem-estar muito especial, bonito. A gente completa hoje, junto com você, o bem-estar de número 500. 500 vezes dizendo pra você, bom dia, saúde. Que delícia! E a gente começa o bem-estar de número 500 com uma pergunta. Você quer ficar mais bonito? Quem não quer, né? Agora, como a gente faz pra ficar ainda melhor? A gente escuta falar um monte de coisa, mas será que é verdade? Pois é, essa é a missão do programa Bem-Estar número 500. Esclarecer 5 mitos e verdades sobre a beleza. E a gente vai falar de um monte de coisa. Vai falar de celulite, vai falar de varizes, de depilação e também sobre espinhas. Quem vai ajudar a gente nessa missão hoje são duas dermatologistas. Doutora Márcia Curcelli está aqui do meu lado. Bem-vinda, tudo bom? Bem, bom dia. E também doutora Luciana Maluf, pela primeira vez no Bem-Estar. Bem-vinda, tudo bom? Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia, doutoras, bem-vindas. A gente também vai falar sobre a beleza das crianças, não é, Mari? Será que menina pode ir no salão de beleza, assim como mulher, usar os mesmos produtos que as mães, por exemplo? Pintar cabelo, pintar unha, pintar os olhos? E a gente já começa com uma pergunta para chegar chegando, começando. Você acha que chocolate provoca espinha? Você acha? Chocolate da espinha? Ok. Então, por quê? O que é que provoca espinha no chocolate? Você acha que é por causa do açúcar? Será que é por causa do cacau? Ou será que é por causa da gordura que tem no chocolate? Olha, o resultado é surpreendente, a gente vai revelar daqui a pouquinho. Antes, primeiro mito sobre a beleza, vamos ver qual é. Refrigerante dá celulite, doutora Luciana vai me ajudar aqui, a gente já vai para esse telão para a gente fazer uma ilustração para explicar. Primeiro de tudo, dá ou não dá? Ele não dá, mas ele pode agravar. Pode agravar. Vamos entender Vamos lá. então na ilustração por que o refrigerante não dá celulite, mas pode agravar a celulite. Vamos lá. Estamos vendo a nossa pele por dentro. Essa é uma pele lisinha aqui, Uma sem pele celulite. lisinha. Isso, que ela tem células de gordura, tem a vascularização, mas é considerada lisinha. E esse formato aqui que a gente tem célula de gordura aqui um pouco menos e aqui um pouco mais de célula de gordura, isso é a formação natural da nossa pele. Natural da nossa pele. E essa é uma célula de gordura que por enquanto está desinchada. Está desinchada. Mas aí, por exemplo, se a gente consumir refrigerante demais, que tem bastante sódio, a gente já falou aqui no Bem-Estar. Exatamente. O sódio, o que ele faz? Ele puxa a água para dentro das células e isso faz com que ela incha. E além disso, ele dificulta as trocas de nutrientes, as teciduais nesse local. Isso favorece a formação da celulite. Então, quando a célula de gordura está inchada, é que a gente vê aquela depressão que a gente tanto odeia. Exatamente. E aí vê a formação da celulite. Agora, doutora Márcia, não é só refrigerante que tem sódio, né? Não, muito pelo contrário. O refrigerante até tem. Se todo mundo agora começar a dar uma olhadinha naquela parte que a gente sempre pede para olhar, na parte de componentes, nós percebemos que a batatinha frita, por exemplo, aqueles embutidos, tem muito mais sódio do que uma simples latinha de refrigerante. Então, tome cuidado, porque às vezes você vai acumulando esse sódio. E esse sódio, então, vai fazer essa sua célula ficar cada vez mais inchada, vai ficando estufada mesmo, e isso vai piorar a sua celulite. Pergunta do nosso auditório virtual, participação a primeira do dia, da Jéssica, de Paranavaí, no Paraná. A atividade física consegue acabar com a celulite, doutora Luciana? Não consegue acabar. Pode melhorar, mas a celulite, dificilmente ela tem cura. Ela pode ser amenizada, mas acabar é difícil. Que triste, né, doutora Márcia? Eu gostei da Jéssica, né? Acabar. Seria tão bom. Tem que evitar o excesso de sódio, então, para ficar com menos celulite? Exatamente. Então, preste atenção à sua alimentação. Sódio, a gente sabe que é ruim para outras coisas também. Pode piorar o rim, pode causar um aumento da pressão e também pode piorar a sua celulite. O que a Jéssica aí comentou e muito bem é que a parte da atividade física, ela mobiliza, a gente mexe muito mais os músculos da região do glúteo e das nossas coxas, principalmente, e isso facilita aquela mobilização do líquido. O líquido se mexe mais, ele entra
entra, no caso, para os vasos e daí sim vai ser eliminado muito mais fácil pelos nossos rins. Por isso que a atividade física, junto com uma alimentação adequada, vai melhorar sim a sua celulite. Não tem segredo. Não é tem. esforço, transpiração, Exatamente. né, doutora Márcia? É isso Mesmo sendo a celulite uma parte integrante da sexualidade feminina, inseparável dessa sexualidade. Não precisa preocupar tanto com essa celulite, Mari? Tá bom. Tá bom? Ótimo. Adoro quando você fala isso. Vamos para o segundo mito de hoje, está relacionado com as varizes, vamos ver? Olha só, por favor, Mariana, dá para ler aí? Cruzar as pernas e usar calça apertada dá varizes? Então, você está usando uma calça apertada, Mari? Tô. Com estilo, com elegância. Homens usam, né? Aquela que você coloca, mas tem que vestir sentado. assim. Aquelas que o Ivan Moré, que apresenta o Globo Esporte na ausência do Thiago Leifert, usa. É com vácuo, ele fica meia hora para colocar e depois 40 minutos para tirar. Será que isso provoca alguma coisa? Tem muita gente que usa, muitos homens e mulheres. É estilo, é bonito. Mas tem algum problema? Dayana Garbim esteve nas ruas perguntando para as pessoas. Vamos ver. Posso fazer uma brincadeira? Deus é justo. Mas essa calça... Suelen, com licença. Ó, consigo nem... Aqui, ó. Quase não dá pra pegar de tão colada que tá essa calça. Você gosta de calça justinha? Justinha. É bem gostoso, confortável. Confortável, não tá apertando. Não. Justa que parece uma meia calça. E é a moda. Tá nas vitrines, nos palcos, no guarda-roupa da Idailza. Quanto mais justa, melhor. Melhor ainda, para mostrar, né? Segurar bem. Mostrar o corpinho. É, eu acho que eu tô podendo, né? Você gosta assim, bem justinha? Gosto. Essa tá justinha mesmo, né? Um pouquinho. A senhora tava olhando aquela calça bem colada, mas é justa, hein? Você gosta? Eu não, Não usa. eu não. Eu não uso nada apertado, também não tenho uma variz nas pernas, já tenho 60 anos. E a senhora não gosta de nada apertado? E que ninguém me aperte também. Fato é que esse aperto todo sempre traz à tona uma questão. Afinal, calça apertada provoca varizes? Ai, eu nunca dei em mim não tem nenhuma, porque eu não posso mostrar aqui, né? Se fosse celulite até tudo bem, mas varizes não. Você acha que não dá, não? Não dá não. Em mim eu não tenho nenhuma, só ando assim. Porque eu acho que ela ajusta a perna, né, e deixa bem confortável. E cruzar as pernas? Você acha que ficar com as pernas cruzadas muito tempo pode provocar varizes? Eu acho que sim também, porque vai marcar, né? Dependente da lixa da calça, da leg também. Aí como fica muito tempo, pode dar sim. Mentira ou verdade, hein? Será mesmo que ficar com as pernas cruzadas ou com a calça bem apertada dá mesmo varizes? Para responder isso, a gente procurou um cirurgião vascular, o Dr. Rodrigo. Doutor, é verdade ou mentira? Mentira. Tá? Não acontece isso de ficar com a perna cruzada ou usar calças justas de dar varizes. Isso não é uma causa de varizes. O que acontece, né, é que muitas vezes quando se usa a calça apertada ou se cruza a perna, se sente um desconforto. Né? E esse desconforto é um indicativo que tem que se mudar de posição. O problema da calça justa, né, é quando se faz um tipo de um garrote circular. Então você imagina que o sangue tem que voltar da perna. Se a gente tem um garrote circular, justamente isso dificulta o retorno. Agora, o que normalmente acontece, a calça não provoca esse garrote, né? Ela fica justa por completo e aí não tem problema. Agora que a gente sabe que é mito, a coisa vai ficar mais apertada ainda. Você gosta, Justinha? Assim? Nossa, tô até procurando outra. Ela achou uma mais justa. E essa foi justamente aprovada pelo namorado. Aprovada a calça justa? Ficou lindo, ficou lindo. Ficou bacana. Ficou bacana, ficou linda. Mais linda do que já é. Não foi só o namorado que aprovou, não. Fernando Rocha também. E não foi só eu, não. Aqui no estúdio todo mundo ficou assim, ó.
Legal, legal. Agora, doutora Márcia, é o seguinte, aquela que parece mais calça de ginástica, aquela aperta por um todo, como um todo, né? Não faz o garrote que o Rodrigo falou que é o mais perigoso, né? Exatamente. Dificilmente vai ter esse garrote. Normalmente as calças mais de jeans pode até causar esse desconforto mais na região poplítea, que é horrível esse nome, é atrás do nosso joelho. É a região que a gente mais tem os vasos que passam ali que podem ter um tipo de compressão. Mas é só um desconforto. Você ajusta ela assim direitinho e tudo se resolve. Dificilmente vai ter um garrote mesmo naquela região. Então, o doutor Rodrigo falou, não dá varizes. Não dá. Mas calça apertada pode dar celulite? Pode piorar também esse quadro. Por quê? Você diminui a possibilidade dessa circulação do sangue estar acontecendo naquela região. Os nossos vasos na nossa região glútea, que é a região do bumbum, ela já é dificultada. Então você tem uma drenagem que deve ser feita para a nossa virilha. Se você ficar amassando ali, ou porque você fica sentada o dia inteiro, ou porque você tem uma calça muito justa, você dificulta mais ainda essa drenagem. Então você pode acumular assim essas toxinas e as células vão ficar mais inchadas. Tem mais pergunta do nosso auditório virtual sobre esse assunto, que é da Cristina, de Ivinhema, no Mato Grosso do Sul. É verdade que usar roupa apertada causa estrias? Doutora Luciana, estria? Não, não é verdade. A estria, ela é uma coisa genética. Né? Então, assim, ela é o estiramento da pele. A calça apertada não tem como fazer a estria. A celulite, sim, e as varizes também não. Dependendo do tanto que a calça está apertada, ela pode realçar as estrias, porque dá pra ver. Dependendo da calça, dá pra ver. Não dá. Ela tem que ser apertada e transparente. Mas não é transparente, assim, às vezes meio cinza, meio assim. Tem algumas que dá pra ver. Se for muito apertada aqui e tiver estria nessa região aqui dos flancos, aí a estria pula pra baixo. Mais uma pergunta, vamos ver. Denilson, São Miguel do Guamá, no Pará. Minha irmã usa salto alto e calça apertada. O que pode ter causado suas varizes? Denunciou a irmã. Poxa, Denilson, coitada. Denilson, veja só a explicação do doutor Rodrigo sobre o que pode então causar varizes. O principal fator, e aí não tem jeito de mudar, é a tendência, é o fator genético. E um dado curioso é que geralmente quando a herança vem do lado do pai, pode ser pior. Por que motivo? Porque a gente vai falar agora dos fatores que aumentam a chance da pessoa ter varizes, que é hormônio feminino, gestação, obesidade, ficar muito tempo em pé parado e sentado parado. A grande recomendação é a gente manter a nossa batata da perna, a panturrilha forte, porque é essa contração do músculo que ajuda no retorno do sangue das pernas. E a outra recomendação que se tem justamente em viagens longas, nos aviões, né? Mantendo a perna para baixo, sempre de tempos em tempos fazer o quê? Um movimento. Movimentar-se, mexer-se, essa é a dica fundamental, né? Para tudo. Nesse caso, principalmente nessas viagens mais longas, é muito importante, risco de trombose que nós sabemos e principalmente no nosso dia a dia. Vai ficar parado, às vezes a pessoa trabalha daquele jeito. Tem que mexer bastante a batata da perna, porque isso é o nosso coração lá de baixo que manda o sangue para cima. Mas a Denilson falou que a irmã dela usa muito salto alto. O salto alto faz você ficar com a batata da perna contraída. Não favorece, então, essa circulação? E aí não teria uma diminuição das varizes? Favorece. Agora, isso não é só isso que conta, não é só o salto alto. Ela é multifatorial. Como ele disse, né? Ela é multifatorial. Então, assim... E principalmente o lado genético. E quando você está com o salto alto, a batata da perna fica dura, mas ela fica parada. O importante é esse bombeamento. Então, é mexer mesmo, é sentir. Agora, todo mundo, se quiser, mexe a batata da perna em casa. Movimenta. É esse movimento que é importante, porque você vai pulsando esse sangue que vai subindo. Nós temos que lutar contra a gravidade. A gente esquece disso, né? Então, é o nosso coração lá embaixo. A movimentação causa o bombeamento. Serve para todo mundo. Agora, tem dicas que são mais específicas para as mulheres, né? Para a beleza das mulheres. E nessa semana a gente está ouvindo várias, porque a gente sempre, numa hora, a gente dá um tibum, um mergulho, para ouvir as dicas do Dr. Zé Bento. Papo de verão, vamos ver qual que é a dica de hoje? Hoje nós vamos dar uma dica muito interessante. Você pode até achar um pouco engraçada, mas ela pode te salvar
de muitas situações. Você foi para a praia, mas esqueceu a toalha. Ou você foi para a praia, usou a toalha, mas ela sujou e acabou ficando cheio de areia. Você não pode usar essa toalha, vai acabar te machucando. E você sabe que a região genital precisa ficar bem seca, porque se ficar úmida, há um desequilíbrio da região genital, as bactérias começam a crescer e aí você começa a ter alguns sintomas, como ardor, como coceira, e isso pode estragar o seu verão. Então a nossa dica é, use o secador de cabelo. Isso mesmo, secador de cabelo na região genital, a mais ou menos uns 10 centímetros, assim ó. Com isso, você vai ajudar a secar essa região, vai melhorar toda a flora, essas bactérias vão continuar no equilíbrio. Ah, mais uma dica, hein? Não deixa ninguém ver, senão vão achar que você está ficando maluco. Passe um bom verão com bem-estar. Doutor Zé Bento, eu tô achando que o senhor tá ficando maluco aqui. Foi uma risada generalizada aqui no estúdio. Doutora Márcia, essa dica do Dr. Zé Bento entra naquela categoria da sua dica de banho de 5 minutos pra mim. Eu descarto. Pra não correr o risco, entendeu? De fazer coisa errada. Fazer coisa errada. Ai, tá bom, Tava falando aqui, o melhor dormir sem calcinha, dar uma arejada de outro jeito. Tá bom, vai, vamos. Você pensa aí se você quer ou não seguir essa dica, tá? Terceiro mito sobre a beleza. Vamos ver. Raspar o pelo com lâmina deixa os fios mais grossos? Doutora Márcia, e aí? Vamos lá, é claro que não é mesmo? O nosso pelo, quando a gente está fazendo a depilação, a cera principalmente, lembra que nós já falamos, você arranca o pelo da raiz. Então você puxa, você faz uma agressão muito importante na sua raiz e ele vai ficando cada vez mais fino. Volta, doutora Márcia, volta, vai. Atenção. Já. Nem doeu. Nem doeu, né? Não foi você, por isso que não doeu. Então, isso é o que acontece quando você faz a depilação à cera. Então, quando você fez a depilação à cera, o seu pelo vai voltar a crescer, obviamente. Ele demora um pouco mais, mas veja como ele está crescendo. Da parte final, distal do seu pelo. E todo mundo tem o pelo fino na ponta. Então, ele começa a nascer fininho. Exatamente assim, fininho. Agora, quando você vai usar a lâmina... Atenção. Isso. Veja só a diferença. Espera um pouquinho, menos tempo. A gente vê a cada 2 dias você já está precisando usar de novo aquela lâmina. Olha como ele vai voltar a crescer. Exatamente assim, da parte dele, da metade do pelo. Então, o corpo do pelo, veja só, tem uma parte dele que já é grossa. Então, olha a diferença, os dois estão nascendo. Um nasce pela parte bem fina e o outro nasce pela parte grossa. Por isso você fica com a sensação de que ele engrossou. Sensação, porque senão a gente ia pedir para todas as pessoas calvas ficarem usando a lâmina na cabeça, porque obviamente os pelos iam ficar cada vez mais grossos e isso é mentira. Então, é um mito, por favor, não acredite. Derrubamos esse. Pergunta do nosso auditório virtual. Usar lâmina faz o pelo encravar? É a Juliana que quer saber. Não, Juliana, muito pelo contrário, literalmente. O uso insistente da lâmina, da cera, faz com que o pelo fique tão fino, que às vezes ele não tem força para poder romper a pele. Então ele vai ficando cada vez mais, vai ficando assim pro lado, ele vai crescendo entre a pele. E aí na depilação. A cera. Uhum. Então, às vezes a gente até pede, agora vai começar o inverno já, a gente pede para dar um tempo da cera e passar até a usar a depilação com a lâmina. Ah, é? É, porque você precisa dar um tempo para esse pelo, né? E você Essa também... dica é boa. É boa É mesmo. boa, porque é barata. Para quem não tem opção, não tem dinheiro para fazer laser, por exemplo. Seria o ideal, mas às vezes você ainda é um procedimento muito caro. Então, você dá um tempinho, volte a usar um pouquinho da sua lâmina para dar um tempo para esse pelo.
E os homens, doutora Márcia, se encrava pelo na barba, por exemplo? Vamos ver com o Evaristo Costa se o pelo dele encrava na barba. Evaristo, encrava ou não encrava? Bom dia, Mariana, doutora Márcia, Fernando, doutores, tudo bem? Bom dia, Evaristo. Olha, Mariana, ao longo da vida fazendo barba, eu fui aprendendo várias coisas, como, por exemplo, fazer a barba sempre só no sentido do pelo, fazer com água mais quente e quando for limpar o rosto, tirar o excesso e tudo mais, água fria para fechar os poros. Tem dias que eu faço a barba 2 vezes por dia. E aí não tem como, um pelo ou outro sempre encrava e principalmente aqui embaixo, ó. Nessa região. Então eu vou te dar mais uma dica. Faça a barba sempre após o banho. Sempre após o banho? Sempre após o banho. Não no banho? Após o banho. Ah, é? Não, se for no banho vai ser muito difícil, porque o banho tem que durar 5 minutos para fazer a barba e tomar o banho. Esse banho vai ficar de flash. É bom que dá pra descontar o tempo da barba depois do banho, não é, Fernando? Você toma um banho um pouquinho maior, descontando o tempo da barba. Por que depois do banho é melhor? Porque o pelo vai ficar muito mais amolecido, então você vai retirar com muito mais facilidade e os poros já estão dilatados. Posso fazer uma pergunta para a senhora, doutora Márcia? Pois não. Depilar o rosto é recomendado? Depilar o rosto depende se o homem realmente quer saber que se isso é definitivo ou não a laser, ou se você vai fazer com cera, pode depilar. Tem que ter alguns cuidados porque a pele é muito mais sensível. Me falaram que se você começar a depilar muito o rosto, a pele vai ficando mais mole, né? Vai ficar tipo um bulldog, tudo caído. Não, isso é mito. Não, isso não vai alterar o seu colágeno, não. Tá bom. Então, ele acabou de esclarecer mais um mito. Se a gente passar, por exemplo, cera no buço, deixa essa pele flácida? Não deixa. Não deixa, isso é mito. Também. Mais um mito derrubado, Evaristo. Obrigada, hein? Imagina. Evaristo, e olha que chique, você está participando conosco do programa número 500. Aê, com muito prazer. Uma honra pra gente. Eu me lembro que eu estreiei com vocês, né? Exatamente. E agora nós estamos no programa 500. 500. Que legal. Parabéns a todos que fazem o bem-estar e a todos que assistem ao bem-estar também, não é mesmo? Pra todo mundo. Nós. Posso começar com as notícias? Vamos. Então vamos lá. Eu começo falando de uma operação que está sendo feita hoje, agora de manhã, no Espírito Santo, para prender ex-prefeitos acusados de corrupção. Quem tem as informações sobre essa história pra gente é o repórter Mário Bonella. A operação para prender 25 pessoas começou hoje de manhã. São empresários, funcionários públicos e ex-prefeitos de 7 cidades do Espírito Santo. Eles são acusados de corrupção. De acordo com uma investigação do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado, as prefeituras contratavam empresas de consultoria sem licitação. Entre os presos estão os ex-prefeitos da cidade de Linhares, Guerino Zanon, e de Guarapari, Edson Magalhães. Mário Bonella para o Globo Notícia. Um engenheiro de 26 anos foi morto ontem à noite com um tiro na cabeça quando chegava em casa. A mãe dele viu tudo e disse que os assassinos não têm mais de 12 anos de idade. E na zona leste de São Paulo, um homem de 79 anos morreu depois de ser assaltado. 3 homens invadiram a casa do idoso, roubaram o carro dele e vários objetos. Como esse idoso não foi trabalhar, os amigos chamaram a polícia. Ele foi encontrado amarrado e desmaiado. Foi socorrido, mas morreu no hospital e ainda não se sabe a causa da morte. Mais tarde, o bandido voltou para pegar o carro da quadrilha usando o relógio e o tênis da vítima. Ele foi preso. Um motorista reagiu a um assalto e matou o bandido no fim de semana no centro de Curitiba. Imagens de câmeras de segurança foram divulgadas ontem pela polícia. Veja. O homem se aproxima do carro e aponta a arma para o motorista. Felipe Fernandes, de 44 anos, parte para cima do assaltante. O motorista aparece com a arma e atira 2 vezes na nuca e no pulmão do assaltante. Depois ele pega a arma e vai embora. O bandido foi socorrido, mas morreu. O motorista levou um tiro e está na UTI. As Nações Unidas declararam que apoiam a operação francesa no Mali, oeste da África. O objetivo é conter militantes islâmicos na ex-colônia francesa. O presidente francês, François Hollande, disse que 750 militares foram enviados a Mali e que esse número deve aumentar. A França também conta com apoio de tropas de países africanos. Por enquanto, países europeus e os Estados Unidos dão apenas apoio logístico. Segundo o presidente francês, ontem à noite a operação atingiu diversos alvos em ataques aéreos. E no Egito, 19 pessoas morreram num acidente com um trem de passageiros. O trem, que transportava mais de 1.300 recrutas do exército, descarrilou. Há mais de 100 feridos. Ainda não se sabe o que provocou o acidente. Um novo ministro de Transportes foi nomeado pelo presidente há 10 dias, justamente com o objetivo de tornar o transporte ferroviário mais seguro.
E agora as informações do tempo. Muitas nuvens de chuva cobrem o sudeste, o centro-oeste e o norte do Brasil. Por isso, há risco de temporais e a qualquer hora do dia na maior parte dessas 3 regiões. Chove forte também no Paraná e no norte de Santa Catarina e do oeste da Bahia ao Maranhão. Máxima de 23 graus em Curitiba, de 24 em São Paulo e de 33 no Rio. E o tempo deve continuar sem mudanças, pelo menos até domingo. Tá aí, Fernando, Mariana, essas são as principais notícias desta manhã. Obrigada, Evaristo. Eu que agradeço. A gente se vê no Jornal Hoje, então, às 1h20. Certinho. Tchau, tchau. Até mais, Evaristo. Tchau, bom trabalho. Até mais. E a gente segue aqui o Bem-Estar. Temos hoje 5 mitos sobre a beleza. Vamos ver qual é o próximo. Atenção aqui no telão. 5 mitos sobre a beleza. O fator de proteção alto não bronzeia. Isso é mito ou isso é verdade, doutora Márcia? É claro que isso é mito, não é mesmo? Olha, aqui nós vamos dar uma explicação. Aqui nós estamos vendo uma pessoa que faz parte assim da nossa grande população aqui do Brasil, que é uma pessoa que tem uma pele tipo 2 ou 3. O que é pele tipo 2 ou 3? Ela bronzeia com um pouco mais de dificuldade, mas ela queima. Então essa pessoa às vezes fala assim, bem, como eu quero ficar bronzeada, eu não vou usar absolutamente nenhum filtro. Está errado. A quantidade de melanina que nós vamos produzir, a melanina, vamos relembrar, é o pigmento que dá a cor da nossa pele, depende da nossa genética. Então, só para vocês terem uma ideia, eu sou uma pele tipo 2, para a gente poder ter mais ou menos essa ideia. Se eu não passar filtro, obviamente eu estou me expondo principalmente ao raio UVB, que é uma radiação solar muito perigosa, porque ela dá vermelhidão, queimadura solar e dá câncer de pele também. Então, a pessoa que quer ficar morena, fica com essa ideia errada. Eu não vou usar filtro, assim eu fico morena. É mais ou menos como se a Mariana Ferrão, a doutora Luciana e a senhora fossem juntas para a praia e não usassem. Não, vamos ficar bem moreninhas. Exatamente. Então, se eu não passar nenhum tipo de filtro... Vocês vão ficar assim. A gente vai ficar vermelho. E você também, meu bem. Eu ia de boné. Eu ia de boné. Eu ia colocar um boné. Tá certo. O boné não protege tudo. Mas se as 3 fizessem o que a doutora Márcia tinha falado e vive falando, por isso ela é a rainha da proteção solar, aí o que acontece? Olha que coisa maravilhosa. Por incrível que pareça, nós vamos ficar morenas, não vamos mais, não vamos, doutora Luciana, usando filtro solar, sem passar pela vermelhidão. Então, nós vamos fabricar sim melanina, porque nós estamos nos expondo principalmente ao raio UVA. O raio UVA é o que dá a nossa coloração e não deixa a gente ficar vermelho. Aí a gente teria que ficar na praia assim, quantos dias, doutora Márcia? Então, aí é que depende, obviamente. No final de semana, ninguém vai ficar super morena. Um dia só não, né? Não, claro que não. Quero ficar uma semana no Caribe, não é mesmo? Ótimo. As nossas praias maravilhosas do Brasil. Aí vocês iam ficar assim. 8 mil quilômetros de praia pra gente escolher aqui no Brasil. Iam virar a morena globeleza. Não. Também não é assim não. Né? Vamos para mais um mito que a gente está revelando agora. É mito, é verdade, está no telão ali. Vamos ver qual é. É o 5º mito sobre a beleza. Comer chocolate provoca espinhas? A gente fez essa pergunta durante a semana no nosso site e o resultado é surpreendente também. O resultado está aqui no telão, está nesse aqui, olha lá, ali, aqui também, nos dois. Então vai, olha só, qual ingrediente do chocolate você acha que dá espinha? 77% das pessoas responderam é a gordura, 14% é o açúcar e 9% o cacau. Doutora Luciana Maluf, vamos responder isso agora. Temos aqui os 3 ingredientes. A música é de suspense porque a resposta surpreende. Surpreende. A resposta é o açúcar e não a gordura. E nem o cacau. E nem o cacau. Por quê? O açúcar, o que acontece com ele? Ele aumenta a produção de sebo, ele faz com que tenha alteração na resistência periférica à insulina e isso tudo favorece o quadro, o surgimento das espinhas. A gordura, por outro lado, ajuda você. Se você comer muito, você vai engordar. E o cacau ele até tem um fator protetor. Ele tem os flavonoides, que eles são antioxidantes e anti-inflamatórios. Porém, o excesso de chocolate, com certeza é prejudicial. Você acaba engordando e produzindo mais o quadro de acne, ou seja, mais espinhas
poros dilatados. Agora, tudo que tem açúcar, então, vai provocar espinha. Bala de goma vai dar espinha do mesmo jeito que chocolate? O açúcar é o grande vilão. Então, você tem que ter uma certa tendência, senão todo mundo vai agora comer a balinha de goma e vai achar... É que normalmente as pessoas comem um pouquinho de bala de goma, não vai comer um monte. Agora o chocolate não, quando você começa você vai e come muito. Eu tô falando bala de goma, podia falar quindim, podia falar mariola, podia falar qualquer doce. É que aí vai dar... come um pouquinho, né? O excesso que é prejudicial. E o chocolate? É igual o sódio do refrigerante, então, com a história da celulite. É a mesma coisa, vale para o açúcar em relação às espinhas. Exatamente. A pessoa já tem uma tendência e o excesso desse açúcar você vai acumulando. É o arroz, a massa. Então, são aqueles alimentos que têm um alto índice glicêmico. O que é isso? Libera muito açúcar rapidinho no sangue e isso leva, então, a uma piora das espinhas. O arroz e a massa a gente já aprendeu aqui no Bem-Estar que eles se transformam em glicose no nosso organismo, né? A glicose, açúcar. Por isso que a doutora Márcia está falando, ela não enlouqueceu. Eles não são doces, você não vê açúcar na fórmula, mas dentro da gente eles se transformam em glicose. Bom, mas quem adora chocolate não precisa se desesperar. Uma solução que a gente apresenta agora aqui no Bem-Estar é trocar o chocolate convencional, esse que é gostoso demais, docinho, 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 por um outro chocolate que tem menos açúcar e por isso mesmo é bem mais amargo. Mas é um chocolate delicioso também, né, Mariana? Melhor ainda. A gente já falou várias vezes sobre ele, é o chocolate que tem mais teor de cacau, menos açúcar, tem nutrientes, então vale a troca. Preferido do Dr. Alfredo. O Dr. Alfredo adora. Nós também. Nós também, né? Eu gosto. Bem-vindo de volta a esse Bem-Estar especial de número 500. Estamos falando sobre a beleza. E tem criança, por incrível que pareça, que só acredita que fica bonita no salão de beleza. Quem mostra pra gente é a Dayana Garbim. Olha, ficou lindo esse laço cheio de brilho. Eu nunca vi cabelo assim. É verdade, eu também achei. Você gostou? Gostei muito. Ah, é? Você gosta de vir no salão de beleza? Eu amo vir. Quantos anos você tem? Eu tenho 9 anos. Faz tempo que você vem aqui? Desde 1 ano. Você não acha que você é muito pequena, não, pra passar maquiagem? Eu tenho esse costume pelo menos desde 4 anos. E reparem que aqui o esquema é que nem salão de adulto. A Mari vai começar a fazer o cabelo, mas a manicure, a Ana, já tá aqui, vai fazer ao mesmo tempo a unha dela. Vem cá, mãe. Tudo bom? Qual esmalte que ela vai usar? Ah, um rosa, né? Combinando com o penteado. O rosa escuro. Fez o cabelo, a unha. Bom, agora chega, né? Ainda não. O que falta? A maquiagem. Maquiagem? É. Mas você é linda assim, não precisa de maquiagem. Preciso. Por quê? Pra ficar bonita. Vê se pode. E se depender delas, é cabelo, unha, maquiagem, sempre. Adoro se arrumar, adoro. Ela pede, ai mamãe, vamos no salão? Ela fala alguma coisa? Vamos no salão, vamos se arrumar, hoje eu quero maquiar. Ok, é legal, é gostoso, mas fazer isso com frequência é demais para as crianças. Os pais precisam colocar limites. Eu acho assim, toda vez não, né? Mais uma vez ou outra, uma festa, alguma coisa, não tem problema, né? É a vaidade, né? Ela é bonita desse jeito, mas sim, ela não pode esquecer que é criança também. Tem que brincar, tem que fazer as outras coisas. Exatamente, o Bem-Estar chamou o Dr. Emiro Cury, que é farmacêutico, aqui para ajudar a gente com esse assunto, que é um assunto cada vez mais frequente, assim, a gente vê cada vez mais crianças no salão de beleza. Criança pode usar os mesmos produtos que as mães usam, por exemplo? Não, de maneira alguma. A comparação é simples. O organismo, o corpo de uma criança ainda não está preparado para o uso dos produtos que são desenvolvidos pelas empresas para adultos. A partir de que idade a gente pode começar a usar os mesmos produtos que os adultos usam? De uma regra geral, se formos simplificar muito a coisa, depois dos 12, 13 anos. Mas existem escalonamentos. A partir de 8 anos, com a assistência dos pais, alguns produtos cosméticos podem ser utilizados, por exemplo, maquiagem, essas coisas, mas conforme a regra, inclusive, que está sendo discutida hoje no Brasil pela Anvisa, o ideal é que depois dos 12 anos é que comecem
a ter um pouco mais de autonomia para utilizar esse tipo de produto. E há produtos específicos no mercado para as crianças, né? A gente tem aqui, por exemplo, esmaltes, alguns brilhos labiais também, sombras e tal, até produtos de cabelo. Quais são as diferenças básicas desses produtos para os produtos de adulto? Uma forma muito interessante de se perceber quando um produto é ou não adequado à criança é principalmente olhar a rotulagem, ver se o produto está direcionado e está claramente descrito o uso infantil. Ler o rótulo é sempre a dica aqui do bem-estar, ninguém né? gosta de ler rótulo, mas é importante. Por exemplo, nos esmaltes, a obrigação do esmalte para uso infantil ser removível com água faz com que as indústrias não utilizem uma série de ingredientes que para o adulto podem ser utilizados, mas para uma criança que ainda não está com o seu sistema imunológico bem definido e toda a estrutura da pele estruturada, não é recomendável. Pode ser tóxico? Pode dar alergia? Ser cumulativo. Ele pode ser cumulativo e pode causar um efeito de alergia. Não de irritação, mas uma alergia. Fora isso, né, doutora Luciana? Por exemplo, a gente viu lá as meninas secando o cabelo. Você começar a secar o cabelo, colocar secador, que é super agressivo no cabelo. A gente tem que fazer aqui escova todo dia, por exemplo, na televisão. Acha, assim, terrível, porque acaba estragando mesmo. Você começar a fazer isso com 5, 6, 7, 8 anos, você já vai detonando teu cabelo desde cedo, né? Exato. Quanto mais cedo você começa a mexer no cabelo, depois mais cedo você vai precisar de ingredientes, de procedimentos para reconstruir esse cabelo. Cada vez mais forte. Cada vez mais fortes. E tem uma coisa também, já aconteceu um relato aqui, as mães reclamando que esse esmalte sai na água. Então a criança vai tomar banho e fala, não, mamãe, eu quero esmalte igual o seu. Aí cabe à mãe a postura de dizer, não, filhinha, por enquanto não, né? Explicar que vai sair, porque fazer disso uma brincadeira e não como a mãe que precisa, no caso, ficar tanto tempo com esmalte. Lembrar que quanto mais cedo a criança se expuser a esses alergênicos, que são esses componentes que estão nos esmaltes, maior é a possibilidade dela desenvolver uma alergia mais tarde e daí não vai conseguir usar esmalte nenhum. Pergunta do nosso auditório virtual, gente querendo participar da nossa conversa, é a Simone. Minha filha de 5 anos tem o cabelo rebelde. Pode fazer algum tratamento de cabelo? 5 anos. Doutora Márcia? Não, não pode. Nenhum tipo de tratamento. O que nós vamos aconselhar é que ela use esses leave-ins, que são esses cremes para pentear, que também são direcionados às crianças, né? A Anvisa deixa isso muito claro. E precisa ver quem que incomoda mais esse cabelo rebelde, se é a mãe ou se é a criança. Ensinar a filha a aceitar o seu cabelo cacheado e tentar melhorar apenas com esses cremes de pentear. A gente tem até também aqui um spray colorido para criança, porque você pode ter um cabelo, pode fazer uma brincadeira com um spray colorido. Esse aqui, ó, azul, por exemplo. Você disse bem, é uma brincadeira. Então é uma festa, um evento, não fazer disso uma rotina. Isso é muito ruim e perigoso. É o que se chama de maquiagem para cabelo e não um produto de tratamento. Ele não vai interferir na fibra e nem na estrutura da pele. Ele vai maquiar, vai criar um efeito temporário, interessante, vai atender a expectativa dessa criança, principalmente se a mãe ajudar ela a entender esse processo. A mãe, o pai são importantes nesse Tudo sai no primeiro banho. Exatamente. Tem que sair. Tem que sair. Tem que sair com a água. Tem que sair com água. Tem que sair com água. Se você tiver que usar algum produto para remover, aí não é aquele produto ideal. Então, o esmalte não é o ideal. Você não usou o esmalte correto, no caso, na unha da criança. Isso vale para esmalte, vale para maquiagem, vale para produtos para cabelo e para os novos produtos que estão entrando na categoria, que são os desodorantes, que a partir da discussão agora vão poder ser desenvolvidos para crianças. Muito bem, isso valeu também para as dicas do nosso programa especial de 500 anos. Espero que tenham 500 sido... anos? 500 anos? 500 anos? A vontade que eu tenho de viver isso tudo no bem-estar. Gente, 500 programas. É isso, valeu. Muito obrigado. 5, tá bom. Se cuida, gente. A gente se vê de novo amanhã. Fique agora com o Encontro e a Fátima Bernardes. Até lá.